Falando sobre a fundamentação da escolha, o projeto de recuperação de área degradada que a nossa equipe decidiu acontece na aldeia Pinuiá, que fica localizada no Acre. Esse projeto foi uma parceria dos projetos demonstrativos do povo indígena com o governo do Acre e foi realizado o plano de gestão para valorização e gestão ambiental em diferentes aldeias, entre elas a aldeia de interesse. Esse projeto ele foi realizado pelo povo Runicuim, que é o povo morador da aldeia, e é por isso que nós escolhemos essa área degradada, para demonstrar que após recuperada, uma área pode ter diferentes funções. Bom, eu vou estar trazendo a caracterização da área. A aldeia Pinuia, ou Colônia 27, está localizada no município de Tarauacá, apresentado aí no mapa do Acre, e a imagem de satélite mostra a aldeia. São cerca de 305 hectares, sendo que desses 305, cerca de 52 hectares são hoje de área recuperada. Continuando a caracterização, agora temos a vegetação. Vamos falar da vegetação nativa da aldeia. O bioma é o bioma Amazônia, tendo a subdivisão com floresta ombrófila aberta e apresentando culturas como o freijol branco e a gameleira, que são árvores de grande porte, palmeiras como o buriti e arbustos e árvores mais baixas como a jurubeba e o açapeixe. Falando do clima, o clima da região da aldeia é predominantemente o equatorial úmido, AF, na classificação de Köppen. E as características básicas desse clima são duas estações muito bem definidas. A estação chuvosa, que ocorre dos meses de outubro a abril, com alto valor, altos índices de precipitação e de vazão dos rios, e a estação seca, o período seco, que seria dos meses de maio a setembro. Por fim, temos a caracterização do solo da região. Na região, há o predomínio de solos do tipo cambisolos, que são solos considerados jovens, principalmente constituídos por minerais e minerais interestratificados. E, em segundo plano, temos outros constituintes como micas e quartzo. E na composição básica do solo há um alto teor de argila, principalmente a argila do tipo 2,1 e do tipo 2,2. E uma característica básica dos solos são sua alta erodibilidade. Era uma área originalmente constituída por cobertura vegetal da floresta amazônica, que foi desmatada com o objetivo de se tornar pasto. Mas o seu uso intensivo, sem práticas de manejo adequadas, tornou a área um pasto degradado. Tempo de recuperação. Podemos dividir o tempo de recuperação em dois ciclos. O primeiro teve início em 1972, quando a FUNAI demarcou as terras transformando-as em indígenas, até 2004, onde foram utilizadas somente técnicas de conhecimento tradicional para a recuperação da área. Em 2004, com a parceria entre povos indígenas, junto do governo do Acre e da Associação de Moradores das Aldeias Indígenas, foi implementado um plano de gestão da aldeia indígena na Colônia 27, dando início ao segundo ciclo. Neste segundo ciclo, houve a implementação de um sistema agroflorestal, construção de açudes, além da elaboração de documentos que validam a recuperação da área, como, por exemplo, o EIA-RIMA. Somado a isso, também foi emitida uma verba de R$ 97 mil e mais de 35 mil mudas de diferentes espécies. É importante salientar que todos os aspectos técnicos que foram implementados em 2004 foram gerenciados pela equipe técnica e pelos próprios indígenas, onde os mais novos geralmente saem para fazer graduações na área ambiental e depois retornam para a aldeia. Somando os dois ciclos, o tempo de recuperação desde 1972 até os dias atuais totaliza em 48 anos. Falar um pouco agora aí sobre as técnicas de recuperação, né, que foram utilizadas. Primeiramente, eles começaram com a construção de açudes e o plantio de fabáceas.
uma vez que os rios nessa região ficam muito distantes da aldeia. Então eles optaram por começar com os açudes e para trazer a água para mais próximo da aldeia e também para a produção de peixe, né, que já é um alimento para eles. E também o plantio de fabáceas, nesse caso de rápido crescimento. Inicialmente eles implantaram o sistema agroflorestal, né, com espécies arbóreas e frutíferas. Nesse caso, as espécies arbóreas elas iam auxiliar aí, né, na manutenção da qualidade do solo, na temperatura e tudo mais, né, diminuir a amplitude térmica, aumentar a umidade, todos esses fatores que a gente tem aí já na disciplina, né, e também as frutíferas que são fonte de alimento para eles, né. O principal foco deles aí, principal fonte de alimento, assim. E com essas frutas, eles conseguem também realizar trocas, né? Eles, a partir do momento que ele tem um excedente de fruta, os povos indígenas têm essa cultura de realizar trocas, então eles vão até a cidade mais próxima e trocam em outros alimentos, né? Diferentes. Outro fator importante é que os próprios indígenas eles também estudam técnicas de conservação. Alguns são formados, fazem graduação, mestrado, doutorado e alguns deles são gestores ambientais. Então, além do subsídio do Acre, tem também essa parte que a própria aldeia tem a sua mão de obra técnica também, né? Falando um pouco mais aí, nas regiões altamente degradadas, eles plantaram somente espécies de rápido crescimento. E abaixo dessas áreas, eles faziam alguns terraços para reter a água, aumentar a infiltração de água, né? E fazer a manutenção hídrica da área. E só uma última curiosidade, que depois que as frutíferas cresceram, eles conseguiam alimentar os peixes também com as frutíferas, né? Que fecha aí o ciclo sustentável. Bem, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês sobre as espécies de plantas utilizadas na recuperação da área degradada da aldeia Pinuiá, no Acre. Quando se deseja realizar a recuperação de uma área degradada, é interessante fazer o estudo referente às características da região. Dessa maneira, você consegue identificar as espécies nativas e assim escolhe as melhores espécies para fazer essa recuperação. Essas espécies são divididas de acordo com seu grupo de funcionalidade. Elas podem ser divididas em espécies de recobrimento, que seria o conjunto de espécies de árvores nativas e arbustos de rápido crescimento que tem a função de cobrir o solo e controlar o avanço de espécies indesejáveis na recuperação da área degradada. Como exemplo, na recuperação da área degradada da aldeia Pinuiá, nós temos o abacateiro, ingazeiro, biribazeiro, que são espécies de frutíferas, biribazeiro, açaí, patauá e pupunha, que são algumas palmeiras. Temos também as espécies de diversidade, que seriam as espécies de crescimento mais lento e de menor cobertura, que tem como função garantir a perpetuação da floresta ao longo do tempo, atraindo a fauna nativa, aumentando a biodiversidade e aumentando a resiliência da área. Como exemplo de espécie de diversidade, nós temos a carambola, maçaranduba, que são espécies de frutíferas, a bacaba, que é uma palmeira, e a copaíba e mogno, que são espécies madeireiras. Essa classificação, quando comparado um manual que foi desenvolvido pela Embrapa, a Secretaria do Meio Ambiente e a Universidade Federal do Acre, ela foi bem definida, ou seja, as espécies foram utilizadas de maneira correta. Nesse slide, a gente tem alguns exemplos de frutíferas. Dentre elas temos
o abacateiro, biribazeiro, carambola, cupuaçu, goiabeira, graviola, jaqueira, maçaranduba e ingazeiro. Algumas frutíferas são bem comuns para todos nós temos conhecimento de todas elas. Merece destaque, nesse caso, o biribazeiro, cupuaçu, maçaranduba e ingazeiro, que são espécies nativas da floresta amazônica, que têm o fruto utilizado tanto para o consumo humano, tanto para o consumo silvestre. Dentre elas, o cupuaçu merece um destaque ainda maior, que ele apresenta um fruto muito utilizado na culinária e serve como matéria-prima para cosméticos, como hidratantes e shampoos, além de apresentar propriedades anti-inflamatórias. No lado direito desse slide, a gente vê o fruto ali do cupuaçu, da graviola e da maçaranduba. Aqui nós temos os exemplos das principais palmeiras utilizadas na recuperação da área. Dentre elas temos o açaí, abacaba, coco de praia, patauá e pupunha. Nesse caso, só o coco de praia ele não é nativo da região. As demais espécies são. Merece destaque entre as palmeiras o açaí e a patauá. O açaí ele é uma espécie nativa, ele apresenta excelente fonte de vitaminas, minerais, óleos essenciais e substâncias antioxidantes. Além disso, ele fornece o palmito e dessa forma ele é uma das espécies de maior fonte de renda e alimento da população. O patauá é uma palmeira também nativa da região. Ele apresenta um óleo de alta qualidade conhecido como azeite amazônico. Além disso, ele é usado na culinária, medicina e como fonte capilar. Dentre as espécies madeireiras utilizadas, nós temos como exemplo o amarelinho, que é nativa do México. Sua madeira apresenta propriedades físico-mecânicas medianas. A andiroba, que é uma espécie nativa da região amazônica. Além disso, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde e do Meio Ambiente como espécie que apresenta propriedades fitoterápicas, sendo seu óleo muito utilizado na medicina. O cedro rosa, que é nativo do Brasil, ela apresenta uma madeira muito utilizada na construção civil, decorações, mobílias, instrumentos musicais, compensados, além de arborização de praças, parques e jardins, e tem também o uso medicinal. A copaíba, que merece grande destaque como excelente fonte de renda, ela é nativa da América Latina. O óleo de copaíba é extraído do tronco. Ela tem o uso na indústria de cosméticos e farmacêutico, tendo função antibiótica, anti-inflamatória e cicatrizante. O seu óleo é apelidado como bálsamo da Amazônia. E por último temos o mogno, que é uma espécie natural da Amazônia. Sua madeira é muito utilizada no mercado moveleiro com alto valor agregado. Ao lado direito da imagem nós temos o exemplo da madeira, no caso o taquinho do cedro rosa. Embaixo nós temos a andiroba, o fruto da andiroba, e por último nós temos o fruto e o óleo da copaíba. Falando um pouco sobre a análise de eficiência, é importante ressaltar que uma área recuperada é aquela que volta a ter suas características originais ou passa a ter uma nova função social. No nosso trabalho, a função social dessa área recuperada é constituir uma terra indígena, que vai fornecer suprimentos e fornecer a moradia para diversos moradores da comunidade. Nesse novo contexto, a gente entende como área recuperada aquela área que tem um uso produtivo pela comunidade e que fornece um novo equilíbrio dinâmico, que era uma floresta anteriormente, se transformou em um solo, em uma pastagem degradada, e em seguida ela foi transformada numa comunidade indígena que permite uma nova paisagem, um novo solo e um novo olhar sobre aquela mesma área. Buscando trazer uma abordagem mais técnica, a nossa equipe desenvolveu 3 indicadores ecológicos que visam explicitar a realidade daquela área recuperada. São eles a autossustentabilidade, e numa escala de 0 a 10 nós consideramos 8, pois a floresta já consegue se desenvolver sem a interferência humana. O segundo indicador é a cobertura vegetal, ou seja, é a projeção das copas sobre o solo ou sobre as gramíneas. E nesse caso, a gente entende que o subbosque ele ainda não é tão bem desenvolvido, por isso nós classificamos numa escala de 0 a 10 com o número 6. E por fim, nós selecionamos o indicador sobre número e proporção de espécies vegetais nativas. E esse indicador, novamente, nós consideramos 8,
tendo em vista que o subsídio do governo do Acre forneceu espécies nativas daquele bioma, especificamente daquela região, além do conhecimento tradicional. Para finalizar o nosso trabalho, a gente gostaria de ressaltar que a média da análise de eficiência foi de 7,3, o que a gente considera bastante positivo, levando em consideração que o histórico da área recuperada tem muito do conhecimento tradicional, e somente a partir de 2004 que a gente tem a interferência do governo do Acre atuando diretamente nessa área. Muito obrigada, é isso.